Olá, pessoal. Hoje vou ter uma aula sobre Parashat Re'eh. O assunto dessa semana é o seguinte: será que a crueldade pode ser considerada como misericórdia? No livro Orchot Tzadikim constam as seguintes palavras: o cruel é muito afastado das boas qualidades, pois não terá misericórdia dos pobres, não empresta dinheiro a eles em momentos de aperto e não lhes dará nada. Será que devemos ser misericordiosos somente com os seres humanos ou também com os animais? Está escrito em Mishlei, capítulo 12, versículo 10. O justo reconhece a alma de seu animal, Tzadik Yodea Nefesh Behemto, que não deve incomodá-lo mais do que o necessário e não deve deixá-lo faminto. No Talmud, Baba Metzia 32b, consta que há divergência entre os sábios se o causar sofrimento ao animal é uma proibição da Torá ou proibição de Chachamim. De qualquer modo, não deixa de ser uma proibição. Baseados nas palavras citadas acima, podemos entender uma porção da nossa Parashá Re'eh. Na Torá, Devarim, capítulo 13, psukim de 13 a 19, consta o caso que os habitantes de uma cidade foram influenciados para que façam idolatria. Caso esse assunto seja averiguado pelo Beit Din e averiguado como verdadeiro, a Torá exige que tanto as pessoas quanto os pertences da cidade sejam queimados. Na verdade, essa sentença é difícil de ser entendida, pois este é um episódio no qual a Torá impõe a pena de morte para um crime coletivo religioso. Esses casos podem ser mal vistos, por aqueles que não suportam a teocracia, o regime dos ayatolás judaicos. Esse caso deve ser averiguado minuciosamente para que tenhamos a verdadeira visão e a verdadeira perspectiva dos ensinamentos que a Torá nos transmite. Na verdade, essa é uma cidade que se desviou da ética judaica da forma mais extrema. A gravidade desse pecado, da idolatria, não reside apenas em perturbar mentes daqueles que põem suas fés em deuses de crença de madeira e de pedra, prata ou ouro. A gravidade do pecado decorre das consequências devastadoras da perturbação das mentes, levando a pessoa à admiração dos elementos selvagens, a tal ponto que a crueldade pode afetar a relação entre os seres humanos de modo particular e entre as nações de modo coletivo com legitimidade religiosa. A pessoa que entende um pouco da história dos povos pagãos, antigos e modernos, como o regime nazista, sabe que a crueldade foi a essência de vida dessas pessoas, fazendo com que essa filosofia seja o motivo de sua própria derrota. No Talmud Baba Metzia, 85a, Daf Pei Remo Dalef, consta o seguinte caso: os sofrimentos de Rabi Udanassi vieram por causa de um caso e saíram por causa de um caso. Havia um carneiro que estava prestes a ser abatido. Repentinamente, esse carneiro fugiu para entre as pernas de Rabi Udanassi e começou a chorar. Rabi Udanassi lhe disse: seja abatido, pois para este fim foste criado. Saiu, então, um decreto celestial que, já que Rabi Udanassi não teve misericórdia desse carneiro, ele deve receber sofrimentos. O sofrimento de Rabi Udanassi duraram 13 anos, até que, certo dia, a empregada que limpava sua casa encontrou vários ratos que fixaram suas residências na casa de Rabi Udanassi. A empregada juntou os ratos com a intenção de jogá-los fora de casa. Rabi Udanassi, ao ver essa cena, disse para deixar os ratos em paz, pois devemos ter misericórdia de todas as criaturas. Verachamav al kol ma'asav. Naquele momento, cessaram seus sofrimentos. Pergunta o Rav Yitzhak Blazer, o discípulo principal de Rabi Solomon Salant: qual foi o pecado transmitido por Rabi Udanassi ao direcionar o carneiro ao abate? Ensina Rav Yitzhak Blazer que, do mesmo modo que a pessoa se comporta com o seu próximo, assim Deus se comporta com ele. A pessoa que tem misericórdia com as criaturas, Deus é misericórdia com ele. Rabi Udanassi, ao direcionar o carneiro para o abate, simplesmente transmitiu que para esse objetivo foi criado e, portanto, não há lugar para misericórdia nesse caso. Caso Deus se comportasse conosco do modo para isso fosse criado, o mundo não existiria,
pois simplesmente as pessoas não aguentariam viver desse modo. Por isso que Deus foi bem rigoroso com a viúva ao ver seu comportamento com o carneiro. Até aqui foi abordado o comportamento da crueldade sem misericórdia, pois em caso que se trate de uma cidade totalmente idólatra, para que não haja influência, como citado acima, a Torá ordenou exterminar todos os animais, pessoas e animais pertences. Sendo assim, já que isso é um preceito divino, não deveria causar má influência àqueles que cuidam dessa sentença seja cumprida. Porém, aprofundando nos versículos da Torá, perceberemos que a visão da Torá é um pouco diferente do que pensamos. No versículo 18, consta o seguinte: e não haverá na tua mão nenhuma coisa do anátema, para que o Eterno se aparte do furor de sua ira e tenha piedade de ti, se compadeça de ti e se multiplique como jurou teus pais. O Or HaChaim explica o seguinte: já que Deus ordenou que as pessoas e os habitantes dessa cidade sejam exterminados, esse ato poderia criar uma natureza de violência e crueldade naqueles que cumprirão a sentença de matar os animais e as pessoas dessa cidade. Portanto, Deus prometeu que terá piedade dessas pessoas e compadecerá essas pessoas até o ponto que, mesmo que estejam terminando com a vida de outras pessoas, Hashem lhes multiplicará. Abraham Shmulevitz, de abençoada memória, ensina que as pessoas que cumprem o preceito de exterminar os habitantes e os animais dessa cidade, mesmo que a princípio estão fazendo algo, um ato cruel, de qualquer modo, por estarem cumprindo uma sentença divina, e para que não haja nenhum tipo de embranquecimento na fé de Hashem sobre essas pessoas, elas recebem uma influência celestial para que a virtude da piedade e misericórdia não seja afetada sobre esse ato e não diminua-se as almas. Não só isso. Já que essas pessoas continuarão sendo misericordiosas, Deus automaticamente terá misericórdia deles. Como consta no Talmud, Shabbat 151b, Kuf Nun Aleph Amud Bet, todo aquele que tiver misericórdia das criaturas, Deus terá misericórdia dele. E todo aquele que não tiver misericórdia das criaturas, Deus não terá misericórdia dele. A princípio, podemos pensar que o comportamento divino e todo aquele que não tiver misericórdia das criaturas, Deus não terá misericórdia dele, é um castigo por ser cruel. Porém, a aprendizagem do caso citado sobre a cidade de idólatra nos ensina que as coisas não funcionam bem desse modo. Os emissários do Beit Din, que foram determinados para cumprir a função citada anteriormente, não devem receber nenhum castigo por terem feito o que eles foram determinados a fazer, pois simplesmente eles cumpriram suas funções. E mesmo assim, Deus escreveu na Torá que essas pessoas receberão uma influência celestial para que a qualidade e a virtude da piedade e misericórdia afetada sobre esse ato não se diminuem em suas almas. E não só isso, já que essas pessoas continuarão sendo misericordiosas, Deus automaticamente terá misericórdia deles. Caso a falta de misericórdia divina fosse um castigo pela falta de misericórdia das pessoas umas com as outras, já que os emissários do Beit Din simplesmente cumprem suas funções, Deus não teria prometido uma influência especial para eles, já que a misericórdia divina não será afetada. Daqui aprendemos que a falta de misericórdia divina é uma realidade e não um castigo por não ser misericordioso. Por isso, que Deus lhe prometeu uma influência especial para que essa qualidade não seja afetada. Pequenas histórias sobre misericórdia e humildade de um dos líderes de nossa geração. Desde sua juventude, o renomado Rosh Vadiponovich, Rabbi Gershon Edelstein Shlita, pôs ênfase no trabalho das virtudes. Sua vida, nas distintas etapas, estava cheia de configurações de piedade e misericórdia, cumprindo o escrito no livro Mesilat Yesharim. Em geração, compaixão e bondade devem ficar presas eternamente no coração dos devotos. E que seu objetivo seja sempre satisfazer as pessoas e não causar-lhe qualquer tristeza. Até 25 anos atrás, Rabbi Gershon voltava tarde para sua casa após a tefilá de Shacharit. Ele dizia para sua esposa
que ficava fazendo algumas coisas por alguns minutos após a tefilá. Certa vez, um dos seus discípulos quis descobrir o verdadeiro significado desse atraso. Então, ele foi atrás de Rabbi Gershon e viu que ele entrava no edifício, subia alguns andares e ficava algum minuto e descia. A história se repetia várias e várias vezes. Uma curta pesquisa trouxe o seguinte resultado. Rabbi Gershon visitava pessoas em mais situações, tanto pessoais quanto sentimentais. Ele incentivava a ter um bom ânimo, ao desejar Shabbat Shalom. Tudo isso longe dos olhos das pessoas e sem nenhuma propaganda e fama. Certo dia, uma pessoa fez uma pergunta delicada. Ele foi em uma das instituições de educação religiosa. Uma professora foi demitida por falta de conformabilidade. Após a demissão de tal professora, a esposa dessa pessoa, que ele fez a pergunta, foi convidada para substituir a demitida. Rabbi Gershon disse: Deus me livre! Você não aceitará esse cargo para sua esposa. O sangue de uma alma judia está borbulhando naquela classe. Mas a professora foi demitida, sem qualquer ligação com a minha esposa. Ela foi demitida antes que o trabalho seja oferecido à minha esposa. É verdade. Porém, você, como estudioso da Torá e dedicado a ela, deve manter sua alma sensível e não pegar esse cargo para sua esposa, enquanto o sangue está derramando lá. Um dos discípulos mais próximos de Rabbi Gershon compartilhou uma história maravilhosa que ocorreu com Rabbi Gershon. Certos anos atrás, eu vim com ele a um casamento de órfão de pai e mãe. No mesmo complexo de salões, havia outro casamento que Rabbi Gershon também tomaria parte. Sugeriu ao rabino que, em vez de ser pela entrada principal, para entrar no salão do outro casamento, também pela porta principal, que saísse pela saída de trás e com isso pouparia tempo. A princípio, Rabbi Gershon aceitou essa proposta. Porém, alguns minutos depois, ele estava dançando com o noivo até a porta principal do salão, diferente do combinado como antes. Rabbi Gershon explicou que esse noivo é órfão de pai e mãe, chamado órfão redondo, de pai e de mãe. Quero que ele sinta que vinha ao seu casamento especificamente para ele, o que não sentiria caso saísse pela entrada de trás. Porém, outras pessoas que lhe fizeram a mesma pergunta, Rabbi Gershon respondeu, escondendo sua incrível humildade, que por que sair pela entrada de área de serviço? Por quê? Muito obrigado a todos, que tenhamos uma boa aprendizagem da Parashá, que possamos sempre fazer nossos atos com humildade e sempre ter misericórdia das pessoas. Muito obrigado a todos. Shabbat Shalom.